Então, pessoal, vamos fazer a quarta questão. Considere o circuito elétrico abaixo em que a tensão U é igual a 100 volts, certo? A resistência equivalente do circuito, obtenha a corrente total I, obtenha a corrente I1 e I2, certo? Então veja, aqui nós temos um circuito em que essas duas resistências aqui, elas estão em quê? Elas estão em paralelo, enquanto essa resistência aqui está em série com essas duas resistências. Ou seja, primeiramente a gente tem que fazer uma resistência equivalente particular entre as duas, certo? Que eu vou chamar de R', certo? Como elas estão em paralelo, então 1 sobre REC' vai ser igual a 1 sobre uma resistência que está em paralelo, mais 1 sobre a outra resistência. É interessante pensar que quando você faz a resistência equivalente de um circuito como esse circuito um pouco mais complicado torna-se um circuito mais simples, né? Então vamos pensar aqui, ó, a corrente vai passar aqui, certo? Vai passar por essa resistência, e aqui esse circuito todinho vai se tornar uma única resistência aqui, que eu vou chamar de REC', certo? Então a corrente vai seguir sua trajetória normalmente. Então todo esse circuito aqui, quando eu obtenho a resistência equivalente, certo? Eu transformo nesse circuito mais simples aqui, tudo bem? E aí eu posso trabalhar as duas resistências em série, tudo bem? Então primeiramente eu tenho essa resistência R', REC', para obter, certo? Isso aqui é bem simples, como estão em paralelos, basta o que? Manter o denominador e soma o numerador. 1 mais 1, 2. Isso aqui vai ser igual a 1. Não esquecendo de inverter, né? Como a inversão de 1 é o próprio 1, então REC' é igual a 1, certo? Tudo bem? Então, resistência equivalente REC' equivale a 1. Então aqui equivale a 1 ohms, certo? Logo, a resistência equivalente do circuito, o REC, vai ser a própria resistência REC' mais essa resistência equivale a 2 ohms. Lembrando que quando está em série você soma, então basta somar a resistência que está aqui com essa aqui. Então o REC vai ser 1 mais 2, então o REC vai ser igual a 3 ohms. Então essa é a resistência equivalente do circuito, certinho? Resistência equivalente do circuito elétrico. Letra B, vou pensar que isso aqui é letra A. Letra B, obtenha a corrente total I, certo? Se eu tenho a tensão total e a resistência equivalente do circuito, eu tenho a corrente total. Basta usar a lei de Ohms. Tensão total sempre é o REC vezes a corrente I, certo? Tensão total igual a 100. O REC equivale a 3 e a corrente total I, passo 3 dividindo, eu tenho que a corrente total é 100 sobre 3, certo? Eu posso deixar assim o resultado, tá? 100 sobre 3 equivale a equivale a 33,333 amperes, certo? Essa é a corrente total. E aí o 1 e 2, certo? Veja, aqui, como havíamos comentado que quando as resistências estão em paralelo, certo? A tensão de uma é igual à tensão da outra, certo? Elas são iguais, tudo bem? E aqui eu posso chamar de U3 para tensão dessa resistência aqui, certo? Então veja, quando a corrente, vamos pensar desse outro circuito, quando a corrente é a mesma, a tensão é diferente. Então eu tenho uma tensão 3 aqui, e aqui eu posso ter a tensão, ou a tensão 1
que é igual à tensão 2, certo? Ou seja, a tensão total é a soma das tensões, certo? Então, lembrando que a gente pode somar as tensões quando a corrente ela é a mesma, certo? Então, a tensão total é a tensão 3 mais a tensão 1, por exemplo, certo? Tensão 3 mais a tensão 1, tudo bem? Veja, a gente pode calcular a tensão 3? Pode. Quanto é a tensão 3? A tensão 3, vou calcular bem aqui, a tensão 3, ela é o que? Equivale à corrente que passa pela resistência, que é quanto? Que é a própria corrente total, né? Que é 100 sobre 3 vezes a resistência, que aí equivale a 2. Então a tensão 3 é 200 sobre 3 volts. Essa é a tensão 3, tá? A tensão nesse ponto aqui. Tudo bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque como o objetivo é obter a corrente 2 e a corrente 3, eu preciso estabelecer o I3, porque eu tenho a tensão total que é 100. A questão me dá. Aí eu calculo, eu vou em busca da corrente 1, certo? E depois eu vou em busca da corrente 2. Também eu poderia utilizar a relação da corrente, né? Porque a corrente total é a soma das correntes. I2 mais I1, certo? Mas eu estou utilizando a relação das tensões, certo? Veja, deixa eu ver se eu consigo, vou fazer bem aqui em cima. Tendo isso em mãos, eu tenho o quê? Que a tensão total, vou colocar bem aqui, U é igual U 3 mais U 1. A tensão total é 100. O 3 eu calculei, é 200 sobre 3, certo? Quem é o 1? O 1 é justamente a resistência. Aliás, eu posso aplicar a tensão 1 sobre essa resistência aqui, certo? Então vai ser a resistência 1 vezes a corrente I1, certo? Então eu posso simplesmente aplicar a segunda lei de Newton somente sobre essa resistência. Tudo bem? Desculpa, a primeira lei de Ohms, tá? Eu me confundo aqui. Primeira lei de Ohms somente para essa resistência. Então vai ficar dessa forma. Eu tenho que a resistência é 2, certo? E a resistência é 2 vezes a corrente I1, que é o que eu quero. Então eu vou colocar bem aqui, vezes I1. Basta fazer essa operação que eu tenho a corrente 1. Aí depois eu posso obter a corrente 2 por aqui também, certo? Ou então por essa relação, porque as tensões são iguais, tudo bem? Então veja, quando eu faço essa conta, eu tenho que eu posso trazer tudo isso aqui para outro lado. Eu tenho que 100 menos 200 sobre 3 é igual a 2 e 1, certo? Multiplico 3 em cima, 3 embaixo. Eu vou ter o que? Eu vou ter que 2 vezes a corrente 1 vai ser o que? 300. Vou manter o 3 aqui, né? Vai ser 300 menos 200, que é 100, certo? Então passa dividindo, eu tenho que a corrente 1 vai ser quanto? Vai ser 50 sobre 3 amperes. Essa é a corrente 1. Tudo bem? Essa é a corrente 1. Certo? Veja, obtendo a corrente 1, quanto equivale a corrente 2? Basta jogar aqui nessa relação também, tá? A corrente, vou fazer bem aqui,
corrente total vai ser a soma das correntes mais I1. A corrente total vai ser o que? O I2 a corrente total eu já achei, é 100 sobre 3. Vou colocar bem aqui. 100 sobre 3. I2 é o que eu quero. O I1 eu já achei que é 50 sobre 3. Passa para o outro lado, negativo vai ser o I2, vai ser o que? Vai ser 100 sobre 3 menos 50 sobre 3. A corrente 2 vai ser quanto? Vai ser 50 sobre 3 também. Certo? E realmente elas têm que ser iguais, né? Elas têm que ser iguais porque as resistências são iguais. Tudo bem? Sempre é assim, quando as resistências são iguais, a corrente que se divide para cada uma resistência, elas devem ser iguais também, certo? E a soma delas tem que ser igual à soma total ou a corrente total, que é quanto? 100 sobre 3. Tudo bem?